Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopes Villanueva. Eu preciso informar para vocês uma notícia triste e eu acabei sabendo recentemente pelo Facebook de que eu fui excomungado pelo senhor bispo Dom Otacílio Luziano da Silva pelo fato de ter gravado alguns vídeos comentando sobre as bandalheiras da esquerda católica dentro da CNBB. Em outras palavras, a teologia da libertação acabou de me excomungar lata e sentença, né? Sem qualquer procedimento de retratação e, portanto, agora, coitado, minha alma vai diretamente para o céu, mais do que eu esperava. Porque se a teologia da libertação conseguiu me excomungar, então, segundo as palavras do senhor bispo Otacílio Luziano da Silva, eu e muitos outros que estão acompanhando toda essa treta envolvendo Bernardo Kister, ou então muitos outros católicos, então podemos dizer que realmente estamos mais próximos do céu e muito mais afastados da sinagoga de Satanás, que representa essa turminha que, dentre outras coisas, manda nosso dinheiro para ONGs abortistas, ONGs ligadas à ideologia de gênero e se bestar, quando sobram os trocadinhos, para sindicatos do PT, do MST, enfim. Em outras palavras, me parece que há um certo tipo de clero que perde toda a noção da realidade e também da gravidade do assunto, já que em nenhum momento os católicos leigos estão atacando a igreja, mas sim cobrando certa providência e certa explicação a respeito do porquê ter acontecido do nosso dinheirinho dado para a campanha da fraternidade ter sido direcionado para ONGs anticristãs, para ONGs que são inimigas da fé católica. Mas qual é o posicionamento de bispos a respeito desse escândalo? Fique caladinho e colabore, mesmo que seu dinheiro de novo vá para essas ONGs, mesmo que seu dinheiro de novo vá sustentar a campanha anticristã. Então, o senhor Otacílio, que afirmou a nossa excomunhão, ainda que o que ele tenha afirmado não está amparado pelo direito canônico, diga-se de passagem, uma vez que não existe nenhuma situação de ilicitude no âmbito da heresia, da apostasia, etc. Porque, veja, vamos analisar o caso de Kister. Em que momento ele foi herético? Em que momento eu fui herético? Em que momento eu fui apóstata? Em que momento eu neguei as verdades fundamentais da fé católica? Mas, em contrapartida, se usa o expediente retórico, porque é retórico, não tem validade alguma essa excomunhão, para silenciar em favor de padres e bispos que são heréticos. Padre que se alinha à teologia da libertação, padre que se alinha ao movimento pró-aborto, padre que se alinha ao movimento comunista, junto com bispos, etc., estão em heresia e, podemos dizer, até da apostasia, porque muitos deles estão comprometendo os elementos substanciais da fé católica, tanto no âmbito da doutrina, como no âmbito da moral, ou seja, nós estamos falando de fé e moral, né? Esses elementos doutrinários da fé e moral, e, portanto, se essas pessoas deliberadamente, usando as suas funções eclesiásticas, atacam os fundamentos da própria fé, que são obrigados a zelar e a pastorear, então não podemos ser heréticos. Denunciar uma prática ilícita e herética dentro da igreja jamais pode ser uma heresia. E jamais pode ser motivo de excomunhão, salvo se houver uma outra igreja que não seja mais a Igreja Católica. Então, quando nós vemos esse bispo
atacando quem, de fato, está revelando a crise da igreja e afirmando que ser católico é obedecer aos bispos. Pera lá, obedecer aos bispos pelos bispos? Então, se um bispo afirmar que Deus não existe, eu tenho que obedecer esse bispo e dizer Deus não existe? Se um bispo transferir o meu dinheiro, que é dado voluntariamente para a campanha da fraternidade, e esse dinheiro cair na conta de um movimento abortista, de um movimento feminista, de um movimento que seja totalmente anticristão, então eu vou ficar em silêncio e obedecer cegamente esse bispo? Eu lamento dizer, mas o senhor Otacílio não está pregando doutrina católica. E quando se está afirmando aqui, não é por desobediência à autoridade dele, estritamente, mas sim por obediência à doutrina católica, que diz justamente o contrário do que ele afirma. Por que agora uma parte do clero está falando tanto no silêncio? O que é que esse pessoal tem a nos esconder? Eu vou até fazer uma confissão para vocês. Se eu não conhecesse a verdadeira Igreja Católica, se eu não conhecesse o que é a Igreja, se eu não conhecesse todo o seu legado, toda a sua tradição, toda a sua história, toda a sua referência moral e ética, eu, sinceramente, se dependesse desse povo, jamais seria católico. Se dependesse de certos bispos, de certos leigos que nós encontramos nas paróquias e que hoje acabaram reduzindo a ação evangelizadora da fé católica a uma mera ONGzinha, a um mero departamento burocrático, sinceramente, eu jamais seria católico. Porém, o que me motiva a fé católica não são os maus homens e tampouco não podem ser os maus católicos, mas sim os bons católicos, mas sim os santos, mas sim aqueles homens sábios que, tanto nas suas funções de leigo como nas suas funções eclesiásticas, de alguma forma contribuíram com seus dons para a Igreja com a ajuda do nosso Espírito Santo. Então, realmente, por incrível que pareça, eu não consigo perder a fé na Igreja. Pode parecer uma coisa louca, até mesmo falei para um padre isso, é uma coisa meio maluca, mas não consigo perder a fé da Igreja. A Igreja é tão coerente, mas tão coerente, que quando eu vejo um bispo tentando silenciar a verdade, aí eu digo, esse sujeito, pobre coitado, está na mais completa incoerência. Mas, por via das dúvidas, as verdades da fé católica não vão modificar por conta disso, porque acima dos homens falhos, acima dos leigos falhos e também dos bispos falhos, existe uma assistência infalível que Jesus Cristo nos prometeu desde os primórdios aos apóstolos, que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre ela. E quando nós consideramos a sabedoria católica, e essa sabedoria muitas vezes me orienta para as coisas ruins que de fato eu guardo, então eu fico pensando, vale a pena lutar por ela? Vale a pena lutar pela Igreja de Cristo? Vale a pena, de fato, fazer esses sacrifícios? E inclusive aguentar esses bispos e aguentar esses leigos relapsos, embora eu possa afirmar por mim mesmo que eu também não seja um grande católico. E logo, nós temos que antes olhar para nós mesmos do que olhar para os outros. Apesar de que, por vezes, nós temos que também admoestar essas pessoas para os erros e para os prejuízos que estas pessoas causam ao próprio sentido do Evangelho e da comunidade da Igreja. Então, assim, o que nós podemos falar dessa excomunhão do senhor bispo? É, naturalmente, um ato de desespero. É, naturalmente, um ato que, no meu entender, bastante irrefletido, bastante inconsequente e que, no meu entender, não deveria ter sido feita por este bispo. Mas sim pelo fato de que ser bispo implica uma reserva moral também nas palavras. E, se existem pessoas a serem excomungadas, não somos nós que estamos vendo os erros, a olhos vistos, erros gravíssimos, e que nós não podemos arrancar para agradar a uma obediência cega e irrefletida que na prática prejudica a Igreja. Mas sim, justamente o contrário. Nós queremos que os senhores bispos arranquem a cegueira de seus olhos e comecem a ver um pouquinho mais a realidade.
e saiam do seu casulo corporativista e observem que, de fato, a sociedade anseia pela verdade católica e que, dentro da defesa dessa verdade, nós temos também que ter a devida humildade para ver nossos erros. Dá para entender por que a Igreja Católica perdeu tantos fiéis nesse país. Porque nós não estamos agindo como católicos. Eu não falo somente de bispo, padre, não. Até mesmo leigo. Até eu também me enquadro nessa situação. Então, autocrítica é necessária. Não no sentido que os comunistas entendem autocrítica, por favor. Nós temos um expediente sacramental chamado confissão, ou seja, a capacidade de autoanálise, através de uma reflexão livre perante Deus, e os nossos padres e bispos, que têm o poder sacramental do perdão por conta da sucessão apostólica, obviamente, eles também têm o poder de nos perdoar. Mas, por via das dúvidas, se nós criticamos certas atitudes que vemos dentro da igreja, não é por ódio aos bispos e nem por ódio ao clero, mas sim por amor a eles. Por amor, inclusive, à salvação da alma deles. Então, meus amigos, o que nós poderíamos falar da excomunhão do senhor bispo? Se a teologia da libertação me excomungou e excomungou muitos outros, até o Kister, então podemos dizer que estamos no caminho certo. Então, um grande abraço.